Eu sou a Márcia, tenho 38 anos, moro aqui em Brasília, né? No Em epicentro Brasília. da licitação, né? Que legal. Isso. Eu comecei com a licitação agora no começo desse ano. Eu já Uhum. estudava para concurso há muito tempo. Fiquei alguns anos estudando para concurso. Aí, às vezes, passava no concurso, mas não era chamado, não passava dentro da lista de convocados. Então, assim, e Certo. isso foi muitos anos trabalhando assim. E aí eu falei assim, gente, não consigo mais. E aí veio a pandemia, eu falei assim, tem que dar um jeito, né, de fazer alguma outra coisa. E aí comecei a pesquisar na internet, né, como vendo os vídeos no YouTube, e foi aí que eu conheci a Aviana, né? Foi aí que eu conheci o curso, e aí comecei a fazer no ano passado. Só que assim, eu sou um pouco insegura, então assim, eu estava vendo as aulas, e assim, tenho um pouco de medo. Aí comecei a trabalhar só nas cotações por enquanto, Ótimo. até porque não tenho atestado, né, de capacidade técnica para ir. Então, eu comecei a trabalhar na área de só com cotações. Então, hoje em dia, eu estou vendo de quase tudo. Eu tenho uma MEI, né? Fiz uma MEI para trabalhar. Então, hoje em dia, eu vendo quase tudo, né? Eu fiz um KINAI bem variado. Então, assim, vendo de tudo um pouquinho. Ontem mesmo eu fechei um pacote, fechei um contrato de casinha de animal, de transporte de cachorro, né? Então, já Legal. vendi embalagem descartável também. Mas, assim, por enquanto eu fiz, acho que desse ano eu fiz uns 10 contratos só. Mas eu também não tenho uma dedicação, assim, o dia inteiro por conta, né? E eu trabalho também sozinha. Aí cuida de casa, é esposa, filho, então acaba que eu não tenho essa dedicação toda. Mas aí, por enquanto, eu tenho aí, em média, uns 10 contratos que eu já fiz só com cotação eletrônica. Nossa, mas já está excelente, excelente, Márcia. 10 contratos aí fechado, começou esse ano, então é um resultado excepcional, tá? Parabéns aí pelo seu empenho, com esses resultados que você já conseguiu. É muito bom mesmo, tá? 10 contratos com o governo. Então, você trabalha como empresária, né? Você não pretende trabalhar como consultora, é isso? E eu nunca trabalhei como consultora, igual eu falo, eu sou um pouco insegura. Então, assim, eu Certo. tenho um pouco de medo, né? De representar uma empresa. Então, assim, já tentei algumas vezes, mas assim, como eu não fico nessa insegurança, então não consegui ainda. Hoje mesmo eu tenho uma de cotação que eu estava vendo, um contrato bom, que é uma manutenção de impressoras, só que precisa ter atestado técnico, de Uhum, capacidade técnica, né? Ele está na cotação eletrônica, né? certo. E só que como a minha empresa não tem um Uhum, atestado, aí já procurei hoje duas empresas para tentar ótimo, negociar. Então, assim, ainda aí não consegui fechar ainda. Eu acho que é um perfeito. contrato bom, mas aí tem que ter um atestado de capacidade técnica que eu não tenho, né? E também lá não pode terceirizar, né? No Uhum, caso, eu não posso contratar uma empresa para prestar serviço para mim. sim. Então, aí, assim, nessa área. Mas eu nunca agenciei ninguém, nunca trabalhei assim, não. Só como empresária mesmo. Não, isso é excelente. Isso daí vai ser uma decisão sua, tá, Márcia, ao longo do período aí, se você pretende também entrar como consultora, porque você já entrou nas cotações, tá? Então, você vai ver que para licitação é só mais um passo, tá? Então, Uhum. é normal, conforme você for avançando nos módulos lá do curso, você vai ver que essa insegurança que você está sentindo, ela vai minimizar, ela vai desaparecer mesmo, tá? Porque você vai ter uma boa bagagem ali, com todas as práticas validadas. E aí, se você optar por ser consultora também, no módulo 9 a gente tem todas as técnicas validadas também para você fazer essa prospecção aí com uma forma efetiva, uma forma aí que realmente funciona, né? Até você conseguir também aí os seus atestados e começar a trabalhar também com licitações na sua própria empresa, né? Nesses editais Uhum. que exigem os atestados. Mas excelente, Márcia. Que bom que você já começou agora e já tem um resultado extraordinário, tá? Então, parabéns aí E, pelo seu empenho. e assim, como eu disse, né? Eu não tenho uma dedicação assim o dia todo só por conta Sim, disso. sim. Geralmente eu tiro aí, normalmente eu fico aí por volta, tiro o período da manhã para trabalhar, né, na área e tiro o período da tarde para resolver as outras coisas que eu preciso, coisas de casa, né, do dia a dia. Tá Então, assim, perfeito. não trabalho muito tempo, né? Então, assim, eu acho que tá razoável.
Tá trabalhando só no período da manhã, já fechou 4 contratos aí com o governo, tá de parabéns, Márcia, resultado Pois excepcional. é, pois é, Perfeito, com certeza. excelente. E o que que eu posso te ajudar, Márcia? Você gostaria de conversar aí sobre alguns assuntos, algumas dúvidas que surgiram aí ao longo do seu caminho? Tá. Tem algumas dúvidas, coisas básicas, mas são coisas simples que Não, às vezes a gente fica, coisas claro. simples que a gente fica na dúvida, né? E tem que Uma tirar, com dúvida que eu certeza. tenho mesmo é sobre o atestado de capacidade técnica, que eu já vi assim, falando que ele tem que ser registrado em cartório e tudo. Sim. Esse atestado eu sempre solicito e eles me enviam por e-mail. Aí Uhum. eu tenho que pegar ele e registrar em cartório, ou eu tenho que ir no órgão para pegar um original. Aí essa dúvida eu tenho um pouco. Porque eu ainda, Perfeito. até então, eu nem trabalhei ainda para alguma empresa que eu tenha que entregar o atestado. Né? Eu tenho alguns aqui já desses que eu Uhum. fiz, mas eu ainda não trabalhei na licitação que eu preciso usá-los. Ótimo, excelente. Então vamos lá, Márcia. O que acontece? Os documentos, tá? A forma de apresentação dos documentos das licitações, ainda, né, na Lei 866, a gente tem lá o artigo 32 que disciplina como que o documento, e o atestado ele é um documento, como que ele deve ser apresentado numa licitação ou numa cotação que exija esse documento. Então, assim, não a única forma que você não pode apresentar é uma cópia simples. Então, ou é o original, ou é o documento autenticado por qualquer fim. Um dos meios de autenticação é o em cartório, tá? O segundo meio, que é muito utilizado em licitações presenciais, é aquela autenticação que a gente chama que é uma autenticação pelo servidor. Como o servidor público tem fé pública, a gente leva no dia da licitação os dois, uma cópia simples e original, ele bate, confere, ele mesmo dá o carimbo dele, assina, chancelando que confere com o original. Então, seria uma autenticação via servidor público, né? Como a gente está participando das cotações e dos pregões que são eletrônicos, então sobram praticamente as duas primeiras formas, ou o original ou o autenticado em cartório. E aí, qual que vai ser a diferença? Com a tecnologia, a lei é de 93, né? Surgiu a certificação eletrônica, assinatura por certificado digital. Então, veja bem, se o órgão, de repente, utilizar o certificado digital para assinar documento, eu tenho aqui meu certificado digital e eu assino meus documentos com ele. Então, por exemplo, quando alguém me manda, vamos supor que você faz um serviço para mim, eu vou te dar um atestado, que o atestado também pode ser emitido por pessoa jurídica de direito privado. Então, eu tenho uma empresa aqui, você faz, aí você entrega para mim um dos seus produtos e você fala, Flávia, agora você pode emitir um atestado que eu realizei esse serviço com a sua empresa? Se eu pego esse atestado, eu assino com a minha certificação digital, que é rapidinho, né? Em 2 segundos eu faço. Ele é o documento original, porque o certificado digital ele é uma assinatura eletrônica e original, tá? O Uhum. problema é se eu vou lá, faço uma assinatura, né, no documento, o documento original está aqui, e aí eu pego e digitalizo esse documento, tá? Tem até uma legislação que surgiu, agora eu não vou lembrar de cabeça o número da lei, mas depois, se você quiser me mandar uma mensagem na plataforma, eu te passo o número da legislação, regulamentando formas de assinatura, né? Formas de assinatura que deveriam ser aceitas pela administração, tá? Mas para você não ter problema, para não chegar lá na hora e alguém criar caso, né, que você está apresentando uma cópia simples, então o que, que eu indico para você? Primeiro, se o órgão assinar digitalmente, certificado digital, ele é o documento original, não tem o que se falar. Aquele documento que está eletrônico no seu computador, ele é o original. A assinatura dele é válida para fins da própria internet, tá? Agora, se ele assinou e aí depois ele foi lá e digitalizou, o que, que você vai tentar fazer com o órgão? É o que eu faço. Eu falo, olha, você poderia encaminhar via correio para o meu endereço, eu pago as despesas. Inclusive, o correio ele trabalha com uma forma que você paga quando chega no correio. Tem uma modalidade que a pessoa, despachando pelo correio, colocando a seu cargo, né? Custo irrisório. Você vai no correio e aí você retira o seu documento e você paga lá na hora. Tem essa modalidade só para assim, evitar que o órgão traga algum problema. Geralmente, tá? Quando eu peço pelo correio e eles mandam, acho que uma vez na vida só que eu usei essa modalidade. Do resto, eles mandaram, não me cobraram nada, né? O envio lá de uma cartinha Ok. ali, né? Então, Uhum. por isso que o que é importante você primeiro tentar pedir, falar, olha, é o seguinte, eu preciso de um atestado, ele precisa ser original, porque eu quero tirar algumas cópias aqui autenticadas no cartório, se não for a assinatura por certificado digital, tá? Você poderia encaminhar também
para o meu endereço, aí já manda o endereço completo, eu já mando isso no meu pedido. No meu atestado eu já mando no corpo do e-mail, ó, tá aqui o meu endereço, tá? Pode mandar na modalidade a cobrar, que eu pago aqui, eu vou no correio aqui da minha cidade, assim que chegar eu que pago a despesa, você não vai ter despesa nenhuma. Então, muitos órgãos, eles aderem a isso e eles encaminham, sem problema nenhum, tá? Flávia, já aconteceu com você do Ok. órgão assinar, digitalizar e depois não te mandar pelo correio? Já aconteceu. Já aconteceu. Aí a gente tem duas alternativas. A primeira é pegar no pé. Então, aí eu continuava ligando, continuava mandando e-mail, dava aquela cobrança de leve, né? Com o tempo você vai, acaba até fazendo bons relacionamentos com o pessoal do órgão e eles acabam ajudando também, eles sabem da necessidade. Mas também já aconteceu comigo isso, e não foi com órgão público não, viu, Márcio? Vou te falar a verdade. Geralmente empresa privada que acontece isso, que eu vou lá, por exemplo, ministrei um treinamento, aí pediu atestado, o cara foi lá, mandou pelo e-mail e não me respondeu mais, não quis, ele não queria mandar pelo correio, de jeito nenhum. Imagina. Aí que eu faço, Márcia? Eu uso, tá? Até que não aconteça de alguém reclamar, eu tenho uma pasta com todos os meus atestados, inclusive eletronicamente, todos eles ali digitalizados. E, Uhum. assim, como são vários atestados, esse é mais um deles que eu deixo lá no meu arquivo. Por quê? Porque eu não dependo só desse atestado, né? Se de repente eu estou participando de uma licitação, eu não vou só com aquele que eu tenho cópia simples, né? Eu adiciono ele como um plus a mais, porque se não for aceito, na verdade é um adicional, né? É um atestado adicional que eu estou utilizando para mostrar capacidade, mas se precisar dos originais, de cópia autenticada, eu tenho aqui passando por esse processo, que é um processo na unha, tá, Márcia? É um processo na unha, porque como a gente Nossa, não tem, a gente não tem na lei assim um artigo, olha, é obrigatório que ele te faça e que ele te envie pelo correio. Então, se de repente é um órgão próximo da sua casa, eu já cheguei a mandar até motoboy, quando era aqui em São Paulo, alguma coisa. Ó, posso mandar motoboy? Você deixa pronto? Que horas que ele pode buscar? Ah, pode vir buscar às 14 horas. Aí manda o motoboy lá, já tira o original e pronto, resolve o problema. Se não, solicite pelo correio, tá? Solicite pro órgão, dá uma cobradinha, manda um e-mail, não esqueceram de mim não, né? Eu tô precisando, que eu vou participar de uma licitação e eu preciso desse atestado. Você vai usando da sensibilidade do servidor, também nossa, de isso, te auxiliar. isso é complicado, porque eles enrolam muito para poder fornecer esse atestado para a gente, Hum, né? Tem órgão mas aqui que eu sofro, manda mensagem, eu ligo, aí fala que fulano, fala assim, fulano do setor que tem que fazer, aí eu procuro, não, eu vou providenciar, nada, nada, nada. Mas isso é uma coisa, Marcia, que nem se você trabalhar com empresas privadas, eu garanto para você que a dor de cabeça é maior ainda. Ainda com o órgão público, como eles estão acostumados com essa logística de atestado, fica até mais fácil. Agora, você tem que lembrar, porque realmente não é qualquer um que pode assinar. Às vezes a pessoa que você teve ali mais contato, ele não pode assinar, ele tem que mandar para a autoridade Entendi. competente. Então, esse trâmite de não ser imediato, isso é normal. Tá, é normal, a gente não vai assim conseguir já no dia seguinte o atestado, isso não. Então tem um trâmite aí de algumas semanas, às vezes até alguns meses, porque tem que passar pela autoridade, a autoridade tem que assinar e até ele poder te disponibilizar esse atestado. Então é um procedimento normal, tá? É um procedimento normal. Faz um controle. Sempre quando eu termino uma licitação, um serviço, eu já faço um controle para não esquecer, deixo uma planilha ali. E toda sexta-feira eu mando uma mensagem: oi, já está pronto, atestado? Desculpa te incomodar. E me mando um lembrete para o órgão. Uhum. Tá. Tá bom, então. Vou fazer isso. Essa planilha que você falou é bem interessante. Porque às É vezes a gente isso. esquece, né? A gente Aí você esquece. manda uma vez, aí passa Aí 15 dias, esquece. você não manda, e aí vai ficando e vai passando o tempo, eu Exatamente. acho que fica pior, né? Exatamente. Isso. Aí, outra dúvida que eu tenho também, professora, é uma. Porque já aconteceu comigo algumas vezes do órgão me mandar um e-mail me pedindo um orçamento de algum material, Uhum. né? Para ele montar um processo de Certo? licitação ou um processo de cotação. Aí, às vezes, eu fico em dúvida como agir nesse caso. Eu vou enviar para ele o preço que eu trabalharia ou eu vou colocar uma margem superior ao que eu trabalharia, Certo. Excelente. né? Eu tenho um pouco de dúvida, porque se assim, eu penso assim, se eu mandar, por exemplo, eu vou vender uma caneca, suponhamos que eu vou vender ela de R$ 5.
Uhum. Aí, se eu mandar nesse processo, se eu colocar nesse orçamento ela R$ 5, eu não vou ter margem nenhuma para trabalhar depois com o meu concorrente quando for numa cotação, né? Quando for numa licitação. Eu fico um pouco em dúvida nessa estratégia. Perfeito. Vamos lá, então, Márcia. É importante essa pergunta, tá? Ó, eu vou te falar o que acontece na prática. 99,99% dos casos, quando o órgão solicita, só para o pessoal que está acompanhando entender, a gente não está falando aqui da proposta de lance, tá, pessoal? A pergunta da Márcia, quando o órgão vai fazer o procedimento de licitação, o processo interno, ele tem que fazer uma estimativa de preço para saber quanto que a caneca custa no mercado. Então, ele tem alguns locais que ele busca os parâmetros desse preço, por exemplo, painel de preços, contratos similares, e a cotação com os fornecedores é uma delas, tá? Então, quando ele pega e manda um contato para a Márcia, Márcia, por favor, quanto que você cobra aqui nessa casinha de cachorro que ela fechou? Aí, esses dias, um contrato aí para fornecer casinha de cachorro. Quanto que você cobra aí na casinha de cachorro, né? Então, 99,99% dos casos, Márcia, os fornecedores eles mandam preço mais alto do que o que eles realmente cobram. Foi por isso que em 2014 surgiu a instrução normativa número 5, que hoje a gente tem também a instrução normativa, ela foi atualizada, né, de pesquisa de preços, a número 73 de 2020. Por quê? Porque os órgãos de controle, eles chegaram na conclusão de que orçar preço direto com o fornecedor, e muitos órgãos só faziam isso, eles mandavam para 3 fornecedores e faziam lá a pesquisa de preços deles para chegar no valor estimado, acabava chegando em valores superfaturados, valores mais altos do que o mercado realmente pratica. Então, essas instruções, elas vieram no seguinte ponto, ó, deixa o orçamento para fornecedor para fazer por último caso. Tenta priorizar o quê? Busca no painel de preços, que é um site de buscas. Todas as licitações que são homologadas lá no Comprasnet, eles migram a base de dados para esse painel de preços. Busca contratos similares com outros órgãos, outras entidades públicas. Busca em sites, tá? Priorize os 2 primeiros e deixe fornecedor ali mais para o fim. Se eu não conseguir encontrar no painel, se eu não conseguir encontrar contratos similares, aí eu vou fazer a cotação direta com os fornecedores. Só que como essa é uma instrução obrigatória só para os órgãos da administração pública direta, federal, né, autarquias federais, fundações federais, muitos municípios ainda continuam com esse passo a passo de pedir o valor direto para os fornecedores, tá? Flávia, se eu mandar minha proposta com um valor mais alto, né, ou vai me vincular de alguma forma essa proposta? Não, porque na licitação você vai poder baixar, na cotação você vai poder, na fase de lances, diminuir seu valor, tá? E um outro ponto também, Marcia, que a gente não pode esquecer, se você mandar o seu valor real, isso também não necessariamente vai te vincular a esse valor. Por quê? Porque o órgão, ele tem que fazer uma cesta de preços, então ele tem que colocar pelo menos 3 preços, aí ele pega esses preços e aplica um critério em cima, que a gente chama de média ou mediana, a média aritmética ou a mediana, ou seja, ele pode aplicar um menor preço? Também pode, mas geralmente a gente usa a média e a mediana. Então, o valor estimado dele não necessariamente vai ser os R$ 5 que você mandou. Que você mandou 5, outro mandou 6, outro mandou 7. Ele vai somar tudo, vai dividir por 3 e vai chegar em outro valor. Esse vai ser o valor estimado dele, tá? Na maior parte dos casos. E se for, se ele quiser adotar um menor valor, também pode, tá? Inclusive na instrução. Alguns órgãos adotam o menor valor como parâmetro de referência. Então quer dizer que R$ 5 seria o máximo que ele pagaria a unidade daquela caneca, né? Então, eu não vejo como isso possa inviabilizar a questão da etapa de lances, tá? Eu vou ser sincera com você. Quando o órgão me pede pesquisa de preços nessa etapa interna, eu sempre mando o meu valor real, porque é o valor que eu realmente vou praticar se eu for participar da licitação, se eu for participar da cotação dele ou se eu for contratado amanhã. Agora, a maioria dos fornecedores não fazem isso, eles já mandam preços inflados. Então, falando a verdade aqui para você, o que acontece na prática, tá bom, Márcia? Já aconteceu, tá? E aí a gente pode pensando um pouquinho mais lá na frente, do órgão ter mudado, ele me pediu uma pesquisa para determinado produto, quando chegou na licitação, ele tinha mudado os parâmetros daquele produto. Aí o valor ficou mais alto. Então, eu apresentei um produto nesse orçamento um valor menor, e quando eu fui participar da licitação, eu fui com o meu valor maior, sem problema nenhum, participei da licitação, tá? Então, essas possibilidades elas podem acontecer, assim, não inviabiliza de você, de repente,
mandar um valor um pouco maior, pensando até nos custos que você vai ter para participar dessa cotação, para participar da licitação, ainda mais se for licitação presencial, que você tem os translados. Isso não vai te denegrir, isso não vai te fazer mal, desde que a gente tenha uma coerência, né? Se eu pratico R$ 5, eu não vou mandar R$ 15. Porque aí parece que não cheira alguma coisa bem, né? A gente tem uma coerência. Exatamente, até de ter um bom relacionamento com o órgão, senão o órgão vai falar, poxa, mas ela vende por R$ 5, agora me mandou por 20? Oh, essa Márcia aí tá fazendo alguma coisa errada, né? Então, para não ter coerência. No entanto, esse mês passado agora aconteceu que foi até algum órgão do Exército, aqui de Brasília mesmo, me enviou um pedido de orçamento de alguns aparelhos de academia. E aí eu, assim, fui acho que meio inocente, mandei no meu limite. Porque eu tento trabalhar, quando eu coloco assim, eu tento colocar uma margem, por enquanto, assim, eu coloco uma margem de 20% a 30%. Certo. Que eu tento trabalhar, né? E aí eu coloquei na minha margem, coloquei 25%. Aí quando ele veio para a cotação, aí eu não consegui cumprir o preço. O pessoal colocou, e assim, na cotação, eles colocaram exatamente o meu valor. Eles pegaram o menor preço. Eles pegaram o menor. Exatamente o meu valor. Perfeito. Então, assim, aí eles colocaram, só que eu não consegui ganhar. No entanto, um dos aparelhos, eles colocaram com valor errado. Tipo assim, o aparelho custava, eu acho que o aparelho custava R$ 2.000, eles colocaram ele com valor de referência de 5.000, que era o valor de referência do outro aparelho. E o outro que custava 5.000, eles colocaram um valor de referência de 2.000. Eles inverteram. Eles inverteram o valor. E aí depois eles até tiveram que lançar de novo. Vai ter que fazer de aí novo. Quando lançou de novo, isso. Eles até fizeram. Aí lançou de novo. Aí esse eu consegui ganhar, só de um aparelho. Perfeito. Aí eram 4 aparelhos, eu consegui ganhar só de um. Sabe? Então aconteceu isso. Aí outro dia teve um outro também. Esse aí eu já fui um pouco mais esperta, assim, né? Mas eu coloquei um pouquinho a mais da minha margem. Tipo, eu trabalho com essa margem de 20 a 30, eu coloquei uma margem de 40. Até porque demora. E era embalagem descartável. E embalagem descartável está aumentando muito o preço. Coisas que a gente comprava com preço mês passado, agora você compra com preço maior. Isso tem que considerar. Quando você manda isso. E esse daí, no caso, seria um pregão. Porque aí já são 40.000 unidades. Né? Então, ou seja, seria muita coisa. E aí eu coloquei um valor a mais. Porque uma que ia demorar o processo do pregão para sair, nada ia demorar aí uns 2 meses. E se por acaso ele aumentasse o preço, né? Aí eu posso tentar conseguir, né? Ganhar. Não, mas isso que você fez é o correto, tá? Assim, colocar uma margem a mais é sempre melhor você pecar em colocar mais, porque você vai ter uma etapa de lances, seja na cotação, seja no pregão, então não há nada de errado com isso. Agora, considerar um produto que já vem aumentando os valores, por exemplo, carne, né? Já vem aumentando os valores, você tem que fazer exatamente isso. Você já está considerando, deixa eu ver aqui os últimos 6 meses. Poxa, nos últimos 3 meses, olha só o aumento que teve aqui. Ração, não sei se você vende ração para animal, teve um aumento absurdo, assim, dos últimos períodos. Então, eu tenho que considerar exatamente esse percentual que vem aumentando e considerar que eu tenho que manter a minha proposta, né? Pelo menos ali pelo prazo do edital, que pode ser 60 dias, 90 dias, dependendo se for um pregão, ele pode estabelecer um prazo maior que 60 dias. Então, você já tem que considerar isso daí também e já colocar a margem. Então, você não fez nada de errado, tá certíssima a sua conduta. Produto na área de saúde mesmo, ó, por exemplo, uma caixa de luvas, aquela luva normal, né, de hospitalar, que a gente comprava ela antes da pandemia, você comprava ela a R$30. Hoje em dia você compra ela por 90. Não, esses insumos aí não tem nem o que se falar, né? Álcool gel, luva, teve um aumento absurdo e a gente tem que andar de acordo com a linha. Tanto é que contratos que já estavam em execução, eles precisam ter um reequilíbrio econômico-financeiro, a gente tem que pedir o reequilíbrio, né, para fazer a revisão dos preços que estão lá naquele contrato. Então, tudo isso a gente tem como comprovar. E aí, no momento que você vai participar da licitação, você já tem que usar os valores e considerar esse aumento, de repente, pega os últimos 6 meses, o aumento percentual mais ou menos, e já considerar tudo isso embutido no seu preço. Tá bom. Outra dúvida também, uma colega até colocou aqui, né? Se isso pode impugnar o edital da cotação eletrônica, por exemplo. Isso pode acontecer?
Quando o Não, valor de referência é muito ou não? não, edital não, cotação eletrônica não tem edital, tá? Se for um pregão e o valor É tiver porque agora tem um errado, anexo lá, né? mas vamos ver, se for, mas não necessariamente o valor estimado ele vai vir, tá? Não necessariamente o valor estimado vai vir, assim como o pregão. O pregão não necessariamente o valor estimado vai constar. Então, se o valor estimado constar e for um pregão, a gente impugna sim, por estar utilizando preços defasados. Se o valor for sigiloso, eu entrei para a licitação, fiquei sabendo do valor só depois da etapa competitiva, a gente pode utilizar o recurso, porque em tese vai ser fracassado, né? Ninguém vai conseguir fazer aquele preço, eles vão ter que repetir alterando a pesquisa, refazendo a pesquisa, vão ter que repetir tudo de novo, não tem jeito. Agora, como a cotação, a dispensa não tem edital, a gente não fala em impugnação, mas a gente utiliza o e-mail como se uma impugnação fosse. Então, se tiver o valor estimado, se ele estiver constando lá, e você verificar que é um valor defasado, sim, você pode entrar em contato com o órgão, sempre vai ter um e-mail de contato, um telefone de contato, como se fosse uma impugnação. Você não vai ter esse nome porque não tem essa peça, mas no e-mail a gente utiliza. Inclusive, Márcia, não sei se você chegou a ver, a gente tem um curso bônus lá no nossa formação de analista, que chama Lucro Rápido com Cotação Eletrônica. Lá eu dou todas as dicas para cotação eletrônica, inclusive para a gente utilizar o e-mail. Então, o e-mail a gente utiliza como se fosse uma impugnação mesmo. Porque, inclusive, todos eles lá entram em contato só por e-mail, né? Isso. Alguns, às vezes, colocam o telefone, mas hoje em dia, com o home office, os telefones de lá, geralmente, você não consegue falar, porque está todo mundo trabalhando em casa, né? É mais fácil por e-mail. Tá. Pois é. Aí, outra dúvida também, professora, agora com a nova cotação, muita coisinha mudou, muito detalhezinho, né? Na hora dos lances, que está aberto lá para lance, sempre vai aparecer aquela opção lá que ele vai estar abaixo do valor de referência, porque quando a gente está na etapa de lances, aparecia lá, quando assim, o valor está abaixo do valor de referência, que ele ficava pretinho, né? Quando estava acima do valor de referência, ele fica vermelhinho. Vai continuar dessa forma? Olha, eu não cheguei a participar ainda, Márcia, dando um valor abaixo do de referência. Vou ser sincera com você, para ver se vai aparecer algum alerta, tá? O que eu já posso te falar, que eu já participei, que eu já vi as novas funcionalidades, é o seguinte: no momento que você vai cadastrar a sua proposta, se tiver acima do valor de referência, ele vai te jogar um alerta, acima. Ó, o seu valor está acima do valor de referência, ele vai te jogar um alerta, acima, tá? Abaixo não, porque normalmente o órgão ele pode contratar com um valor abaixo do de referência. O que acontece sim, e aí isso eu também fiz o teste e vi que isso continua igual. Por exemplo, eu vou lá e dou um lance inicial de 50 mil reais, cadastro minha proposta com 50 mil reais. Quando chega na etapa de lances, eu pego e dou um lance de 25 mil reais. O sistema vai mandar um alerta assim: opa, você tem certeza que você vai dar esse lance que está praticamente 50% do seu valor original? Para ter certeza que você não está cometendo um erro ali de digitação, porque você não tem onde apagar aquele lance, né? Então, as duas mensagens que vão aparecer, se você mandar o primeiro cadastramento de proposta com um valor acima do referência, ele vai te dar um alerta, mas ele não vai impedir você de mandar. Se você clicar em OK, não, tenho certeza, você vai, manda, e depois na etapa de lance você consegue diminuir esse valor, tá? Mas o único alerta que eu tive agora, que eu consegui verificar, se você dá um valor assim muito abaixo do que o valor que você acabou de mandar. Então, ele te manda um alerta, tem certeza? Tá? E 50% abaixo do valor que você cadastrou, mas é referente ao seu valor, não ao valor do órgão, tá? O primeiro alerta só que eu vi essa funcionalidade vinculando ao valor estimado do órgão. Mas uma outra coisa também, Márcio, que a gente tem que ver, como a dispensa ela tem uma instrução normativa, número 67, né, que disciplina toda a matéria, ela trouxe uma novidade. A novidade, veja só, isso é novidade mesmo, é que o órgão ele pode fazer a pesquisa de preços concomitante com a dispensa. Então, como a dispensa ela não é uma licitação, na verdade, a dispensa a gente pode comparar até mais a uma forma da gente conseguir coletar aquelas propostas. Claro que vai ter um ganhador, mas o órgão ele tem hoje a possibilidade de fazer a pesquisa de preços concomitante com a dispensa eletrônica. Então, ele não necessariamente, mas ele precisa fazer uma pesquisa, fazer o processo, depois colocar no portal, depois virar, que nem é na cotação. Na cotação a gente segue lá o passo a passo.
Na dispensa isso mudou. E aí, Márcia, o que vai acontecer? Às vezes, quando você for participar de uma dispensa, você vai entrar lá e vai estar assim, ó, o valor estimado zero. No Portal Nacional de Contratações Públicas você já vai ver lá, valor estimado zero. E às vezes a pessoa se assusta, como assim zero? Ele não vai me pagar nada? Não. É que ele vai fazer a pesquisa junto, concomitante com esse procedimento de dispensa. Então a gente nem tem ainda um valor estimado para ser incluído lá. E isso é uma novidade. No entanto, quando a gente entra agora, alguns órgãos não aparecem tipo porque geralmente aparecia o menor valor que já tinham sido enviado, né? O menor lance. E agora não aparece. Não aparece. Aparece na etapa de lances. A partir do momento que for aberta a etapa de lances. Desculpa, lances não. Você cadastrou a proposta. É lance. Você cadastrou a proposta, aí você tem aqueles 3 dias úteis, que vai ficar só o cadastro da proposta, você só vai ver a sua, você não vai ver de ninguém. É só a sua. Mas só que tem alguns, professora, que eu não sei se a senhora já observou. Eu vejo porque eu mexo mais só com a cotação, né? Mas tem alguns que ele já abre a proposta e o lance no mesmo dia, no mesmo prazo. Eles não colocam, tipo assim, não está diferente. Na cotação. A proposta e outro horário para o lance. Tem alguns que ele já abre coloca o mesmo prazo para proposta e para lance. Porque o certo parece que quando está aberto só para lance, você não pode mais colocar proposta, né? Você só pode mudar o seu lance. Mas tem alguns que agora não muda. Isso, né? Não. Então, é diferente. Isso que você acabou de falar é na cotação. Então, a cotação... É porque fica tudo junto agora, Vai ficar tudo junto, exatamente. O que você tem que fazer? Quando você for participar, Márcia, em cima no cabeçalho vai estar escrito assim, ó, cotação. Se for cotação, é exatamente isso que você está acostumada. Que já começa junto. Cadastrou, já tá na etapa de lance. Agora, quando tiver assim, ó, dispensa eletrônica, aí não é mais esse procedimento. A gente tem os 3 dias úteis só para cadastro de proposta e o dia que começa o lance, às 8 horas da manhã em ponto. Quando começar o lance... Eu não tinha me atentado nesse detalhe. É que vai ficar tudo junto no mesmo lugar, então você tem que ver pelo título. Quando começar a etapa de lance agora na dispensa, você vai ter acesso ao menor valor e ao seu menor lance, que nem acontece no pregão. Isso. Sim. Não, então tá. Outra dúvida, professora, eu já até tentei, no pregão eu já tentei 2 vezes, mas eu não consegui por causa de preço. Como eu não trabalho com produto exclusivo, então, assim, eu não consegui ainda preço muito bom. Então, assim, eu não consegui ganhar por causa que eu não tinha preço para fornecer. Aí, uma dúvida que eu tenho é, quando no pregão eles mandam lá o modelo da proposta, que você tem que enviar e tudo. Obrigatoriamente, eu tenho que usar aquele modelo de proposta deles, ou eu posso usar um modelo de proposta, por exemplo, da minha empresa, que eu já uso normalmente? Perfeito. Olha, Márcia, eu vou ser bem sincera com você, tá? Eu sempre recomendo que você utilize os anexos daquela licitação da forma que está no edital. Por que eu tô te falando isso? Não tem, se você for ver assim, não tem sentido você não poder utilizar a proposta que você já usa. Só que é o seguinte, a proposta ela vem com alguns detalhes. Então, o órgão, quando ele coloca ali o anexo, é porque ele quer que seja feito daquela forma, com aquele detalhamento. De repente, você pega uma outra proposta que você está acostumada e que não vem com aquele detalhamento que está no anexo do edital, e você pega um pregoeiro que tem excesso de formalismo, e você vai ter problema ali com ele de desclassificação, vai ter que entrar com recurso. Então, eu sempre recomendo, utilize o anexo que está no edital. E eu falo isso, eu não sei se... acho que você não acho que é o módulo 4, tá? Que tem a parte de documentos, né? Só para você ter uma ideia, a procuração, que é uma coisa simples. Procuração é uma coisa simples. Você podia ter uma procuração e usar nessa procuração. Não. Eu falo na aula, gente, utiliza o modelo que está no edital. Por quê? Às vezes você tem uma procuração que um órgão ele entende que não precisa colocar poderes específicos, que é por expresso, assim, ó. Poder de negociar, de assinar documento, tá. Não, ele entende que uma documentação genérica já seria viável, e outros não. E tem doutrina para tudo, mas tem inclusive doutrina falando, se não tiver por expresso, realmente não pode aceitar. Então, é melhor a gente pecar pelo excesso do que a gente ter um problema ali na hora. Então, você tem aí a sua proposta, tudo bem. Só que adapte exatamente ao modelo que o órgão está falando. Você vai colocar o timbre da sua empresa, vai colocar a sua assinatura, mas eu sempre aconselho a usar os anexos do edital da forma que tiver no edital. Tá.
Tá bom, então. Outra dúvida também, eu acho que eu coloquei isso aqui foi depois. É, isso que eu faço, que hoje em dia eu vendo de tudo. Vendo Uhum. de uma caneca a ração de animal, De né? animal. Uhum. É um bom negócio, ou é melhor você pegar exclusivo de um nicho, por exemplo, vamos na caneca, né? Eu vendo só caneca, porque aí eu vou conseguir comprar em maior quantidade, eu vou ter um maior preço, um menor preço, né? Perfeito. Eu penso que às vezes, para início, né? Trabalhar com tudo, mas também eu não consigo preço bom. Então vamos lá, Márcia. Se você me falar, Flávia, eu vou atuar como empresária e como consultora. Como consultora, eu vou ser taxativa em falar para você. Não fica se apegando a um nicho só. Pode trabalhar em todos os nichos, que é o que eu faço. Tem cliente de todo tipo de setor, de ramo que você pode imaginar, tá? Como consultor. Agora, como empresário, Márcia, eu confesso que eu também sou empresária, né? Eu confesso que eu tenho um entendimento um pouquinho diferente. Primeiro, quem está ouvindo aqui a live, só para não entender errado, não tem nada de errado no empresário, que nem a Márcia, vender de A a Z. Não tem nada de errado com isso. Isso é totalmente permitido. A partir do momento que ela abre uma empresa, ela coloca lá no ato constitutivo dela, ou no CCMEI, se for uma MEI, ela coloca lá tudo que ela vai fazer, todos os objetos que ela vai executar. Então, não tem nada de errado eu vender ração, vender casinha, vender ventilador, nada, porque se contemplar, né? O meu ato constitutivo contempla todos esses objetos. Agora, o empresário, né, é exatamente o que você acabou de falar, né? O empresário, ele foca muito, além da licitação, além da participação da licitação, você também tem que focar na logística de entrega. Né? Então, quando eu sou consultora, eu não preciso me importar com a logística de entrega. Eu só me importo com a licitação. Depois, quem vai entregar o produto lá é meu cliente. Agora, como empresária, a gente tem toda a logística do negócio. Né? A gente tem a questão de contatar bons fornecedores, de fazer boas parcerias com seus fornecedores. E realmente, quanto maior o leque, né? É até aquele jargão que a gente utilizava lá na faculdade de Direito, né? Que o advogado de todas as causas não era o advogado de coisa nenhuma. Aquele advogado que queria trabalhar no trabalhista, no civil, no penal, no administrativo. Então, eu acho que como empresário, seria interessante você não deixar o leque tão aberto exatamente para você conseguir estabelecer essas parcerias. Então, como empresária, eu tenho um nicho bem, bem afunilado mesmo, né? Porque eu quero me especializar nisso daqui, né? Eu vou começar a vender só ar-condicionado, então eu vou ser a mulher do ar-condicionado. Vou ter bons fornecedores, vou focar em ar-condicionado, vou entender tudo de ar-condicionado como empresária, né? Então, eu acho que isso é interessante. Agora, no começo, nem se falou, você está no começo, está pegando a prática. Aí, conforme você vai adentrando na parte de licitação, porque você vai buscar os atestados, como você mesmo falou, né? Então, talvez você sinta que o seu tempo ele vai ser melhor aproveitado se você fechar um pouquinho os seus segmentos como empresária. Mas amanhã, Márcia, se você quiser trabalhar como consultora, aí essa regra você pode esquecer. Como consultora, você pode pegar todos os nichos que aparecerem para você. Todos os segmentos. Tá? Porque acaba quando, igual eu trabalho com muita coisa, a gente perde muito tempo fazendo pesquisa. Igual às Isso. vezes eu Exatamente. ganho eu fico ali em alguma cotação, alguma coisa. Às vezes eu fico Exatamente. ali 2 horas, 3 horas tentando fechar um produto mais em conta. E, Olha aqui em Brasília, olha e, fora de Brasília, e como tentando você achar um produto com preço bom. E como você tá sozinha, aí você tem que considerar, Márcia, é o seu tempo, tá? O seu tempo realmente, se você for chutar para todo lado, você talvez não vai conseguir bons fornecedores, não vai conseguir bons contatos, estreitar essas parcerias de repente. Então, talvez seja interessante, como empresária, você selecionar uma quantidade um pouco menor de nichos para conseguir ter esses contatos também. Tá, ok. E esses sites pagos, professora, que tem aí de tanto para licitação, né? Igual tem o do Banco do Uhum. Brasil, tem aquele outro também, acho que compras públicas, né? Portal Eu de vejo mais compras, né? aqui, Sim, o sim. portal de compras. E assim, eu vejo lá, tem hora que eu penso que às vezes seja bom, porque ele vai afunilar mais a quantidade de participantes, né? Por ser pago. Esses portais privados, tá? Eles são ótimos, não tem problema nenhum em você participar.
A única coisa é que assim, ele tem um custo que eu considero um custo bem, bem irrisório. Hoje, se você for ver lá o Licitações E do Banco do Brasil, você paga uma mixaria para usar 12 meses, sabe? 12 meses você paga uma mixaria, a primeira licitação que você ganhar já entrou nesse valor, mas não vejo nenhum problema em você participar das licitações também nesses portais, Márcia. É importante você fazer, de repente, um test drive antes. Dá uma olhadinha se tem ali os objetos que você costuma comercializar, se tem oportunidades. Por quê? Como o Comprasnet ele é o portal do governo federal, o órgão federal obrigatoriamente tem que usar o Comprasnet. Mas, diferentemente do que algumas pessoas pensam, tem gente que pensa que só o governo federal usa o Comprasnet. Não é verdade. Porque como o Comprasnet ele é de graça, né? Então, muitos municípios e estados de todo o Brasil utilizam também o Comprasnet, mas principalmente município, eles podem, de repente, optar por eu vou utilizar o portal de compras, vou utilizar o Banco do Brasil. Então, num segundo passo, eu acho muito importante você participar. Tanto que lá no curso eu dou também o passo a passo do Banco do Brasil, porque tem muita oportunidade lá do Banco do Brasil e realmente o custo vale muito a pena. Então, acho que você pode dar uma olhadinha, dar uma olhadinha nos editais, que geralmente a consulta do edital não precisa pagar nada, é tudo gratuito, você consegue baixar, dar uma olhadinha nas oportunidades, tá? E vale a pena sim, tá? Se tiver bastante licitações dos segmentos que você costuma participar também nesses portais, não vejo nada de errado, pelo contrário, né? É só bom e assim, um pouquinho por vez, né? Não precisa fazer o cadastro em todos os portais, que a gente tem centenas de portais aí e de repente não tem as oportunidades que você vai participar. Então, começa com o Banco do Brasil, que é um portal muito, muito bom, seguro, né? Com várias oportunidades, muitos órgãos utilizam, que já é um portal bem antigo também, então tem órgãos vinculados lá desde o começo, né? Desde que surgiu o sistema. E depois você pode também participar dessas outras licitações nesses outros portais. Tá. E esses aí que eu estava vendo uma live que a senhora falou a respeito do. Parece que agora com a nova lei, eu não sei se agora na nova cotação, é a respeito do robô. Né? Esses sites aí que a gente paga para ter o robô de ficar lá do lance. E tem um site também, eu conheço um, mas eu não sei se tem mais, que ele tipo faz um filtro enorme da licitação, Sim. né? Que eu Sim. fica pregando. Você coloca lá, você quer uma licitação, que você quer uma cotação eletrônica, por exemplo, que está quase ficando deserta, só você colocar lá que ele vai te dar todas. Ele filtra tudo, né? Sim, mas sim. Só que a mensalidade também é um pouco alta. Por isso Agora, que esse robô vamos lá, o robô, como é que vai funcionar, Márcia? O robô, ele foi previsto também na Instrução Normativa número 67, da dispensa eletrônica. Então, existe hoje? Não. Porque o governo federal, ele tá por aqui, né? Primeiro para fazer todos os regulamentos que eles estão fazendo lá, desenhando na nova lei de licitações, e essa entrega de todos os sistemas que eles estão fazendo, PNCP, sistema de dispensa eletrônica. Então, o que eles já combinaram? Que eles vão fazer algumas entregas. A primeira versão da dispensa eletrônica já está no ar e já está funcionando. Essa primeira versão não tem robô. A pretensão é que o robô ele venha a partir do ano que vem, em meados de fevereiro, se der tudo certo, nada que de repente possa atrasar essa data, né? Então a gente vai ter que ver como que vai funcionar na prática, mas o que foi prometido lá pelo pessoal do Comprasnet lá, é que eles iriam disponibilizar, de acordo com a instrução número 67, você vai lá e você cadastra qual que é o mínimo que você quer chegar. Então, eu estou vendendo a caneca por R$5, é o mínimo que eu vou chegar. Mas eu vou cadastrar minha proposta em R$10 e no robô eu vou pôr 5 e vou colocar intervalo entre lances. E aí ele mesmo vai dando os lances até chegar, se precisar. Se não precisar chegar no 5 que você está sem concorrente e fechar no 7, ele vai fechar no 7. Então, isso que foi a promessa. Só que a gente vai ter que ver na prática e realmente como é que vai funcionar, né? E quando isso vai funcionar. Então, para esse ano, com certeza não. Para esse ano não vai ter essa possibilidade, né? Agora, avisos de edital. Flávio, você acha bacana fechar com empresas que fornecem avisos de edital? Eu falo, então, lá dentro do nosso treinamento, inclusive, o seguinte: primeiro passo para quem está começando, eu não acho viável você ter uma mensalidade, porque são mensalidades muito altas, né, geralmente.
não acho necessário, tá? Tem aluna minha, tem várias alunas, não é só uma, que elas são analista master de licitações, faturando acima de 10 mil reais por mês, já passaram dos 10 mil reais faz tempo, e elas não têm assinatura com nenhuma dessas empresas que fazem aviso. Elas fazem a seleção no portal, né? Exatamente como a gente faz lá no curso no Comprasnet, elas fazem a seleção e não sentiram necessidade. Então é assim, Flávio, eu tô com 20 empresas aqui, né? Será que seria interessante eu fechar com alguma empresa que me manda o aviso? Então, isso vai conforme o seu tempo, né? A sua disponibilidade. Eu sempre falo, se quiser fechar, faz primeiro um test drive, porque a gente tem várias empresas no mercado que mandam esses avisos, tá? Faz um test drive, todo mundo tem test drive lá, 7, 14, 30 dias. E aí depois você vê qual que você gostou mais. Mas no momento que você está começando, Márcia, eu acho que não há necessidade agora. Veja, você está trabalhando só um determinado período do dia, né? Está tirando ali um tempinho pela manhã. Já ganhou 10 contratos. Quer dizer, você está conseguindo selecionar excelentes oportunidades. Então, eu acho que depois que você chegar no momento que você fala, agora eu quero focar 100% só na participação da licitação, vou pegar também clientes de consultoria, vou focar só na participação de licitação e não vou mais perder tempo buscando edital. Aí tudo bem, eu acho muito válido você fazer um test drive e fechar com essas empresas que mandam esses avisos, tá? E para mim, Márcia, desculpe aí quem está ouvindo, mas para mim, a nova lei de licitações, ela vem com um ponto muito positivo em relação a isso, porque o Portal Nacional de Contratações Públicas vai ser o Google das oportunidades. Eu entrei hoje mesmo e vi que a pesquisa lá, ela é muito rica, né? Você pode filtrar de várias formas, né? Não, e tem muito mais. E tem muito mais. Veja só, Márcia, todas as licitações e as contratações diretas, as cotações do Brasil, todas que forem feitas com base na nova lei, todas vão constar no PNCP. Vai ser o seu local de busca e grátis. Né? Então, isso daí, para mim, acho que veio ajudar bastante, né? Tanto o empresário quanto o consultor. A gente vai ter um site, né, que todas as oportunidades vão estar lá e vai estar o edital inteirinho. Não é só o aviso da licitação, você vai ter aquele resumo, né, para você ver se te interessa, interessou, você entrou, vai estar o edital inteirinho ali na sua mão. Então, aí já tá vai... muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Então, todos, governo federal, governo estadual, governo municipal. Então, o PNCP com certeza vai ser o site daqui para frente mais visitado. Mas a gente não pode esquecer, principalmente o pessoal que está ouvindo aí, que a gente ainda tem a Lei 866, a Lei 2520, todas elas funcionando até 1º de abril de 2023. E aí cai exatamente na nossa conversa dos avisos do edital. Então, assim, Márcia, eu acho que nesse momento, talvez, não haja necessidade de você fazer isso agora. Você ainda está nas cotações. Começa a participar, vai para a licitação, vai prospectando essas oportunidades. Aí, se amanhã você sentir essa necessidade, faz o test drive, porque aí te economiza tempo na busca dos editais, tá? Isso eu acho interessante. Tá. Tá bom. Agora, então, uma última dúvida, professor. O certificado digital. Eu tenho meu certificado digital, vence agora sexta-feira, que eu fiz de uma empresa X. Tá. Eu posso mudar o meu certificado, mudar a empresa, mudar de empresa do certificado digital? E aí agora eu quero. Então, entrou uma ligação. Conseguiu ouvir? Uma ligação aqui, desculpa. Você Tá. quer mudar a empresa, o CNPJ do certificado digital? Não, eu quero mudar a empresa que me forneceu o certificado digital. É só você tirar um novo certificado digital com essa nova empresa. Sim. É porque aí a empresa que eu contratei depois para me fornecer a nota fiscal, ela também trabalha com certificado digital. Então, assim, para facilitar, para ficar só uma empresa, aí eu tenho que mudar. Ele pensou, acho que é sexta-feira agora, e eu estava um pouco em dúvida se eu podia fazer essa mudança. Você não precisa nem esperar vencer. Vamos supor, eu tenho a CertSign, que tira os meus certificados. Aí amanhã eu faço um contato lá, não sei se com outra empresa que faz certificado digital. Não tem problema, eu posso tirar um outro certificado digital. Eu mesmo tenho 2 certificados digitais ao mesmo tempo no meu nome, porque
Eu comprei o token e outro eu coloquei em nuvem, que eu às vezes preciso mandar para alguém alguma coisa, eu já deixo um ali em Uhum. nuvem para eu enviar. Então, tenho 2 contratos digitais no meu nome ao mesmo tempo. Na minha empresa, tem um que está vigente, que só vai vencer daqui a um mês, eu já tirei o outro agora. Então, não tem problema nenhum. Você já pode Uhum. tirar amanhã mesmo, você já pode combinar e tirar um novo certificado digital. Não tem problema bater um com o outro, não. Tá. E o certificado digital é a mesma coisa que a assinatura digital? É uma das funções, porque o certificado digital ele é a sua identidade digital. Então, além de você utilizar ele para, por exemplo, o acesso, né, quando a gente vai fazer o acesso lá no Aham. CICAF, sendo uma grande empresa, ele bate assim, como se fosse sua identidade. Ele bate e fala: opa, tá certo, Isso. essa daqui é a empresa Uhum. da Márcia, essa daqui é a Márcia, ela que está aqui. Por isso que ele é todo armazenado, tem todo o processo da gente fazer a configuração da máquina que vai Isso. receber ele, né? E você Aham. também pode usar ele para assinar documento. Você baixa o Adobe DC, se eu não me engano, DC. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui no meu computador. Isso, é Adobe Acrobat Reader DC, D de dado, C de casa. Essa versão do Adobe, que é gratuita, quando você entrar nela, você vai lá em ferramentas, certificado digital, ferramentas, certificado, pronto, ele já vai puxar os certificados que você tem. Peraí, não é certificado, não, é ferramentas. Deixa eu ver aqui. Ferramentas. É certificado. Aí você vai estar assim, ó, assinar digitalmente. Aí você vai Ah, selecionar, sim. ele vai fazer uma assinatura, vem seu nome, vem o CPF, vem o dia, o horário, a data que foi assinada, e aquilo lá é a sua assinatura. É como se você estivesse pegando um documento aqui, assinando aqui, e é o original, tá? Ele vale como Ah, assinatura sim. original. Eu sempre fico assinando aqui, aí Não, digitalizo para não, poder não, 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 enviar. não. Manda bala no certificado digital, ó, em 2 segundos. 2 segundos. Às vezes chega contrato aqui de 50 páginas. Ah, tem que rubricar todas as folhas. Tudo. Um minuto a gente já terminou de selecionar, já assinou tudo lá, Ah, rapidinho. bom saber. Olha aí, uma coisa tão simples e eu não sabia. Ah, mas que. Tá me ouvindo, Márcia? Ah, voltou. Tinha travado, Voltou? agora voltou. Ah, tá. Então, Márcia, olha só, Márcia, foi muito produtiva a mentoria de Obrigada. hoje, tá? As perguntas muito pertinentes. Tenho certeza que todo mundo que acompanhou e quem vai acompanhar depois aí vai auxiliar muito, né, essas dúvidas que você trouxe aí. Então, obrigada aí pela sua contribuição. Foi um prazer enorme conversar com você Prazer e, foi meu. e não Estava deixe aqui de mandar morrendo as de notícias. medo. Não, imagina Então que é tá isso. bom. Tá bom, professora. Muito Tá bom, obrigada, viu? Márcia? Imagina, Márcia, eu que agradeço. Manda notícias lá no portal, tá? Vai me falando aí das Tá, suas conquistas lá pra gente comemorar juntas, tá? tá E bom. Tá quando você ok. participar das licitações também me avisa. Tá ok. Obrigada. Obrigada, Márcia. Até mais. Boa noite, pessoal. Até a nossa próxima mentoria, então. Tchau, tchau.